versículo 12 do capítulo 51 do livro de Isaías diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Este texto é um manancial de conforto e motivação inserido no chamado terceiro cântico do servo sofredor, no livro de Isaías, que abrange os capítulos 50 a 52. Esses capítulos são notáveis por apresentar profecias messiânicas e mensagens de consolo e coragem para o povo de Israel. O versículo 12, em particular, destaca a natureza soberana de Deus. No verso, a afirmação eu sou aquele que vos consola, destaca a identidade de Deus como o Consolador Supremo. Isaías direciona essa mensagem ao povo de Israel, que enfrentava desafios, adversidades e ameaças externas. A ênfase na repetição de eu sou ressalta a imponência e exclusividade do poder absoluto de Deus. O questionamento: quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal e o filho do homem que se tornará em erva? Contrasta a fragilidade da humanidade com a imutabilidade de Deus. Isaías está chamando a atenção para a tendência humana de temer as circunstâncias e as ameaças humanas, esquecendo-se da segurança que vem de confiar em Deus. A metáfora da humanidade sendo comparada à erva destaca a transitoriedade da vida humana. A erva cresce, mas é efêmera, enquanto Deus é eterno. Essa comparação deixa claro a importância de direcionar a confiança e o temor a Deus, em vez de focar nas instabilidades deste mundo. O contexto mais amplo do livro de Isaías envolve profecias sobre o Messias, que trarão consolo e redenção ao povo de Israel. Portanto, Isaías capítulo 51, versículo 12, pode ser interpretado como lembrete aos israelitas de confiarem na ação e na soberania divina em meio às perseguições, com a promessa de um futuro redentor. Essa mensagem ultrapassa o contexto histórico e continua relevante, oferecendo amparo e encorajamento para aqueles que enfrentam situações difíceis em suas vidas. A grande realidade é que vivemos em um mundo repleto de riscos, incertezas e ameaças que muitas vezes nos fazem questionar a própria essência da vida. Diante desse mar de problemas, a mensagem de Isaías 51:12 brilha como um farol luminoso, nos atraindo a pensar sobre a importância e necessidade de confiarmos em Deus acima de tudo. A afirmativa poderosa eu sou aquele que vos consola, serve como marco constante de que Deus é mais do que um mero espectador em nossas vidas. Ele é o Deus supremo que tudo vê. Em meio às truculências e intempéries do cotidiano, essa afirmativa nos oferece a promessa de um refúgio seguro, onde encontramos alívio para as aflições que pesam sobre nossos ombros. Confiar em Deus não é apenas uma sugestão, mas uma escolha que molda nossa visão diante das tribulações. Em uma sociedade onde muitos buscam segurança por meios materiais ou no poder, a mensagem bíblica nos convida a depositar nossa confiança no Criador do Universo. Essa atitude não é ingênua, mas uma manifestação de fé que supera as limitações dos seres humanos. Ao descansarmos em Deus, abrimos as portas para a transformação interior. A confiança não apenas nos fortalece, mas também nos capacita a enfrentar as lutas com serenidade e convicção. Em vez de sermos consumidos pelo medo do desconhecido, somos envolvidos pela certeza de que Deus é nossa fortaleza, nossa rocha inabalável. A jornada de confiar em Deus é repleta de obstáculos, mas é nessa confiança que encontramos força para superar quaisquer obstáculos. É uma maratona de fé que nos leva além dos limites do homem natural, conectando-nos a uma fonte inesgotável de amor
graça e misericórdia. Em resumo, confiar em Deus é mais do que uma escolha sábia. É uma interação espiritual que molda nossa vida, rejuvenesce nossa alma e nos guia através da nossa existência terrena. Isaías 51, verso 12, está edificada uma mensagem que ecoa através das gerações, convidando-nos a confiar no Deus que é o nosso guarda fiel, que não cochila, mas se coloca como uma fortaleza inabalável. O mundo atual tem passado por uma metamorfose ampla, transformando locais antes considerados seguros para aqueles que professam sua fé em Cristo em verdadeiros terrenos minados. Um exemplo marcante é o Brasil, país que, apesar de apresentar-se às nações como uma democracia marcada pela liberdade de expressão e de fé, na realidade, tornou-se dominado por ideologias marxistas que colocam o poder acima da ética e dos direitos do cidadão. As instituições ao longo do tempo foram progressivamente aparelhadas e a justiça, outrora orgulhosa de sua independência e imparcialidade, transformou-se em uma hospedaria de militantes, especialmente na corte mais elevada, onde a Constituição é desrespeitada e pisoteada diariamente. Nesse contexto, a Igreja tornou-se o inimigo a ser vencido, o último obstáculo para a implantação de um sistema de governo totalitário e ditatorial. Já testemunhamos diversos cristãos sendo presos sem acesso ao devido processo legal, detidos ilegalmente, sem um julgamento justo ou uma condenação formal. Indivíduos vaidosos e arrogantes, apoiados por uma imprensa militante que se beneficia do sistema, se apresentam como senhores do Brasil. Atualmente, os cristãos são rotulados como fundamentalistas e acusados de disseminar discurso de ódio simplesmente por pregarem a palavra de Deus conforme descrita na Bíblia Sagrada. Enquanto isso, esposas de traficantes desfrutam de viagens custeadas pelo Ministério dos Direitos Humanos, que na prática tornou-se Ministério dos Direitos dos Manos Ideológicos. Além disso, enfrentamos a luta para preservar o modelo de família criado por Deus, resistindo às tentativas de submeter nossas crianças a sessões de erotização nas escolas, sob o pretexto da ideologia de gênero. Para piorar, as forças de segurança são vilipendiadas, a morte de policiais é negligenciada e esforços são direcionados para a legalização de drogas como maconha, cocaína e outras substâncias ilícitas. Diante dos fatos, temos visto um povo acuado, amedrontado e sem perspectiva de futuro. Líderes calados e omissos procuram se afastar dos embates, pois o risco de represália os leva a comportarem-se como covardes. Sem falar daqueles que ficam à espreita, aguardando uma oportunidade para se venderem de corpo, alma e espírito, aliando-se ao sistema dominante em prol de benesses. O medo paira sobre o Brasil. A insegurança é uma realidade. Tudo está de cabeça para baixo. O errado está sendo considerado certo e o certo ficou sendo tido como errado. Mas nesta oportunidade, eu quero levantar a minha voz como profeta de Deus para fazer coro com o profeta Isaías e bradar em alto e bom som: eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Meus amados irmãos e caros ouvintes, essa mesma igreja que do subterrâneo de Roma enfrentou o império de César, que não se curvou às fogueiras da Inquisição e nem se contaminou com o inferno, continuará levantando a bandeira encharcada no sangue de Jesus para denunciar o pecado e o juízo de Deus, custe o que custar. Lembrando que a eternidade é nossa, na presença de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que Deus em Cristo vos abençoe.
E pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.